Podemos começar? Sim. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando a 18ª semana acadêmica do curso Serviço Social da FAMA, Faculdade de Mauá. Devido à pandemia, iremos realizar nossa semana acadêmica virtualmente, Então, estamos ao vivo aí. E também, também queria deixar aqui registrado que essa semana está sendo construída em parceria com o curso Serviço Social da Universidade Brasil de Itaquera. Então, o pessoal da Universidade Brasil de Serviço Social de Itaquera também está em parceria na construção dessa semana do Serviço Social. Bom, nós temos a nossa querida professora Bia, que vai hoje nos abrilhantar aí com uma reflexão bastante importante. E nossa querida professora Bia é doutora, docente do programa de pós-graduação da PUC São Paulo, Serviço Social, coordenadora do NEAM e também diretora da ProPUC. E o nosso tema, acho que é um tema bastante importante para que a gente possa pensar a barbárie que nós estamos vivendo, que nós estamos inserida, a classe trabalhadora está inserida. Então, o tema da nossa semana é o serviço social frente à produção destrutiva. E professora Bia vai trazer aí algumas reflexões importantes para todos nós sobre esse momento que estamos vivendo e as alternativas que temos, professora. Fique à vontade. Obrigada, Adriana. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, sim. Ah, tá bom. Está dando para me ver aqui, porque eu pus uns livros e tal. Está dando. Está dando para ver, sim. Então, tá bom. Então, obrigada. Bom, a Adriana já fez a apresentação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao curso de Serviço Social da Faculdade de Mauá, e por essa semana toda, que eu vi que tem vários dias, de debate, de discussão, de reflexão, da maior importância. Eu quero agradecer e cumprimentar todos os professores, a partir da Adriana, que está aqui comigo, mediando essa mesa, e também agradecer a Andréia, que entrou em contato comigo, para a gente poder fazer essa conversa hoje, e também agradecer a minha xará, a Bia, que deu uma força bem grande para a gente poder trabalhar com esses meios, com esses instrumentos que para nós, bom, pelo menos para mim, eram praticamente desconhecidos, Então, a gente está aqui, então eu quero agradecer mesmo vocês e o convite, Nessa semana, do Serviço Social, que já praticamente é quase que um mês, porque a gente está tendo debate em vários dias, desse mês, eu quero cumprimentar todos os estudantes do curso de Serviço Social da Faculdade de Mauá, e também todos os professores, professoras, supervisores de campo, supervisores acadêmicos, e cumprimentar o conjunto da categoria de assistentes sociais, que historicamente, nos últimos 40 anos de ruptura com o conservadorismo, a gente tem traduzido essa semana, esse mês, esse dia, das assistentes sociais, dos assistentes sociais, em dias de reflexão, de luta, É a primeira vez, uma forma, nessa situação de excepcionalidade que nós estamos vivendo, que nós estamos fazendo de forma online, mas nem por isso, com menos debate, com menos discussão, menos reflexão, para que a gente possa, numa mesma direção, dar continuidade ao nosso projeto ético-político profissional, articulado aí aos interesses da classe trabalhadora, na perspectiva de uma sociedade emancipada, libertária e igualitária, Então, eu quero agradecer e aí também cumprimentar as assistentes sociais e todos os trabalhadores que estão em linha de frente nessa pandemia e que estão colocando o nosso projeto ético-político com informações, com socialização de informação para a população, que vem vindo de todo um processo enganoso por parte desse desgoverno neofascista que está aí, mas que os trabalhadores sociais, e aí não só os assistentes sociais, mas outros profissionais, nessa linha de frente, que estão desenvolvendo um trabalho muito importante, como
está colocado no nosso Código de Ética, na Lei de Regulamentação da Profissão, né? Mas com muita luta, que a gente vai ver e desenvolver um pouco mais, mediante, em muitos locais, a quase ausência de EPIs, quase ausência dos instrumentos necessários para o trabalho profissional, que vão requerer ação coletiva, organizativa dos profissionais, tanto em relação ao conjunto Cefres-Cres, que trata das competências da profissão, mas não só, também articulada ao movimento sindical por ramo, aos fóruns, né, de trabalhadores nas várias áreas para essa luta coletiva. E, fundamentalmente, está colado e articulado às iniciativas populares de auto-organização nos bairros, nas periferias, nos morros, para fazer frente a essa barbárie que a gente está vivendo nessa pandemia, mas, sobretudo, e mais do que isso, que vem vivendo nesse processo destrutivo que é o capital e que é o capitalismo. Bom, então, posto isso, né, eu vou começar a conversar com vocês a partir do tema, né, produção destrutiva do capital e do capitalismo. Bom, então, de partida, que o capital e o capitalismo, na sua origem, no seu desenvolvimento e no momento contemporâneo, ele é destrutivo. Ele é destrutivo porque ele tem leis gerais que, para acumular capital e mais capital, ele vai explorar a força de trabalho humano. Ou seja, o capitalismo tem como um fio condutor, ele tem estruturante na sua concepção e na sua prática a desigualdade. Portanto, não há possibilidade de igualdade no capitalismo. A desigualdade, ela se dará para além do capitalismo. É uma sociedade emancipada que Marx e Engels chamaram uma sociedade comum a todos, a sociedade comunista, né? Então, é uma outra sociedade, uma outra orientação de possibilidade de abundância para todos, de um número menor de horas trabalhadas, para que a gente possa, além do trabalho, ter a arte, a educação, enfim, a poesia, a música, todas as esferas que compõem, não é, aquilo que é a essência e a natureza humana, né? Então, acho que, de partida, é importante a gente saber que o capitalismo é desigualdade, que o capitalismo se baseia na propriedade privada dos meios de produção, na exploração da força de trabalho humana, de homens e mulheres, que só tem a vender a sua força de trabalho, e que ela é explorada, né? Porque para acumular capital e capitalismo, né, para acumular capital, o capitalismo necessariamente explora força de trabalho humana. Portanto, no capitalismo, a venda da força de trabalho é a própria mercadoria, como dizia o Marx, né? A mercadoria primeira do capital é a força de trabalho humana. A venda da nossa força de trabalho que se transforma em mercadoria. Então, essa relação destrutiva do capital é que o capital é uma sociedade produtora de mercadorias, para que possa acumular capital. E como é que ele acumula capital? Extraindo desse trabalho social e coletivo da classe trabalhadora para produzir valor, mas não só valor e mais valia, valor e mais valor. Então, essa é a lógica, né, do desenvolvimento capitalista, né? Portanto, nós vamos ter um antagonismo e de outra classe trabalhadora que só tem a vender a sua força de trabalho. Então, eu diria, de partida, que o capitalismo ele tem uma lógica destrutiva, porque é uma lógica de exploração e, mais do que isso, uma lógica de dominação, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que todas as esferas da vida social, na lógica destrutiva do capital, elas se articulam, né? Então, a produção, que é a base material,
ou seja, onde ocorre a esfera do trabalho, o mundo do trabalho, está diretamente relacionado à esfera da reprodução social, que é a esfera do Estado e das instituições. Portanto, o Estado é um estado de dominação. No período da monarquia, era serviço também de uma classe, da monarquia, né? E agora, serviço do capitalismo. É por isso que Marx e Engels, não é? Eles vão ter uma concepção muito negativa da política, porque num processo revolucionário, da tomada do poder político pela classe organizada num partido revolucionário, ela vai tomar um poder político numa transição, na transição socialista, né? E por que transição socialista? Porque o socialismo não é um modo de produção, é um período intermediário entre o capitalismo e a sua superação. E aí, nesse processo de transição, é necessário, não é? Aí sim, uma democracia para quem? Para a maioria, para a classe trabalhadora. Em que direção? Expropriando aquilo que foi tomado, não é, de forma privada pela burguesia. Então, expropriar para ter uma produção social, né, uma auto-organização de indivíduos na sociedade. Então, essa é uma outra lógica. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um projeto ético, político, profissional, construído coletivamente, né, onde nós temos diretrizes curriculares, onde nós temos a lei de regulamentação da profissão e o código de ética, que articulam o projeto profissional a um projeto societário emancipatório. Então, nós temos que começar a aprofundar o que é esse projeto social emancipatório, porque senão ele vira uma abstração, né? Daqui a pouco a gente começa a falar emancipação, mas a emancipação humana, ela pressupõe uma direção social e política. É claro que o processo revolucionário, ele não é de uma profissão, não é do assistente social, do sociólogo, do geólogo, mas nós estamos articulados, né, a essa perspectiva, do ponto de vista ontológico, histórico, a uma outra sociedade libertária e igualitária. Então, eu diria que o capitalismo, ele deixo sempre olhando no relógio, porque eu tenho 30 minutos, tá? Então, o capitalismo são essas as bases. Então, existem leis gerais, né, que organizam esse modo de produção. Ora, mas o capitalismo, ele não vai se desenvolver da mesma forma em todas as sociedades. É por isso que o Marx e depois o Trotsky, né, o Mandel e outros marxistas contemporâneos dizem que o desenvolvimento do capitalismo, ele é desigual e combinado, né? O que é desigual e combinado? Ao mesmo tempo em que se desenvolve forças produtivas, né, do ponto de vista do trabalho, o trabalho humano, os meios de produção, as maquinarias, também, né, ele vai se desenvolver de forma diferenciada. Nos países chamados periféricos, né, subordinados, como é o caso dos países da América Latina, da África e da Ásia, e países centrais, né, chamado epicentro do capitalismo, países europeus. E nós não temos tempo de desenvolver aqui, pode ficar nas perguntas, mas mesmo na Europa, você também tem um desenvolvimento desigual e combinado. Por exemplo, se você pega toda a região do Mediterrâneo, né, Portugal, Espanha, Itália, eles não têm o mesmo desenvolvimento do que foram os países nórdicos, por exemplo, né? Não é à toa que nesses países o chamado estado de bem-estar social ocorreu muito tardiamente e muito precariamente, né? Diferentemente da Dinamarca, da Suécia, né, e dos países escandinavos. Bom, isso tudo para dizer que nesse desenvolvimento desigual e combinado, você não vai ter o mesmo desenvolvimento. Não posso falar que o desenvolvimento do Paraguai é igual ao da França. Isso tudo para dizer que o capital e o capitalismo, eles são, além de articulados, eles são articulados internacionalmente, né? Aquilo que Lenin chamou do imperialismo, que seria a fase superior do capitalismo, né, a última etapa do capitalismo, e o momento que a gente está vivendo com mais intensidade,
onde o capital industrial e o capital bancário, comercial, eles se fundem, não é? E você tem a financeirização da economia, ou seja, os ditames internacionais para a regulação deste capitalismo. Então, quando a gente ouve falar no G7, G8, G20, é de como o capital no plano internacional vai buscar as suas medidas, né? Então, posto isto, nós vamos ter períodos de crescimento e períodos de crise. Bom, mas o capitalismo, ele é, em si, uma produção de crises cíclicas. Então, o capitalismo, ele tem o tempo todo crises cíclicas, né? Porém, nós vamos ter uma crise dessa que eu vou falar um pouco mais nesse nosso tempo, nós vamos ter, a partir de meados de 70, uma crise estrutural do capital e do capitalismo. O que quer dizer isso? Há uma queda tendencial da taxa de lucro, há uma crise de superprodução, uma crise do petróleo, e eles percebem que as formas de gerenciamento do mundo do trabalho e da esfera do Estado já não suportavam mais terem, respectivamente, no mundo do trabalho, Fordismo, Taylorismo, e na esfera do Estado, o estado de bem-estar social, né? Que era necessário para que o capital recuperasse as suas taxas de lucro. Então, eles passam no mundo do trabalho, a direcionar, né, o gerenciamento da força de trabalho na chamada acumulação flexível, assim como foi denominada, né, foi discutida pelo David Harvey. O que é acumulação flexível? É a quebra de direitos, é a flexibilização das relações de trabalho, é ampliar a jornada de trabalho sem garantias de direito. É isso tudo que nós estamos vivendo, né, cotidianamente, né, no nosso país, na América Latina e no mundo, né, chamadas medidas de austeridade. E na esfera do Estado, são as privatizações das estatais rentáveis, né? As privatizações, e privatizações de setores importantes da economia, como siderurgia, petróleo, né, para dar alguns exemplos, e na realidade, aquilo que eles chamam de Estado mínimo para os trabalhadores e Estado máximo para o capital. Então, é a redução do orçamento, né, público nas áreas sociais, nas políticas sociais, e cada vez uma ampliação da dívida pública e da dívida externa de acordo com os ditames do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, ou seja, sob a lógica destrutiva do capital, né? Mais especificamente, depois a gente pode discutir mais no debate, mas só para dar um panorama geral, na América Latina, o neoliberalismo vai se iniciar no final dos anos 80, início dos anos 90, quando é elaborada uma programática neoliberal para a América Latina pelo Consenso de Washington, com todas essas medidas, né? Na realidade, nós podemos dizer que vai ser o governo Fernando Henrique Cardoso que vai consolidar, embora ele, no final do governo Sarney, passe pelo governo Collor de Itamar, mas, efetivamente, as bases centrais desse neoliberalismo na esfera do Estado vai se dar no governo Fernando Henrique Cardoso com um conjunto de contra-reformas, né? A contra-reforma do Estado, a previdenciária, a sindical e trabalhista, onde começa todo um processo das poucas conquistas que tínhamos obtido na Constituição de 88, embora muito distante do que lutávamos na Constituição, mas sequer essas conquistas, elas passam a ser destruídas. E assim o foram, inclusive, nos chamados governos democráticos populares, como foi o governo do PT, de Lula e Dilma. Claro que nesses governos, eles trabalharam com programas sociais, que da família, né, vários programas sociais, Minha Casa Minha Vida, porém, programas sociais desvinculados de políticas sociais estruturantes, né? Então, à toa que termina o governo, há uma celeridade do golpista Temer, e esses programas são praticamente detonados, né?
Então, claro que eles, naquele momento, falavam de um projeto social desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista, mas, assim, de um lado, os programas, mas, de outro lado, o acordo com o Fundo Internacional, né, ou com banqueiros, enfim, da dívida pública, que, na realidade, vai deslocar recurso do fundo público para a esfera privada. Então, nós vamos ter essa configuração, né? E aí, né, eu vou entrar nesses últimos 10 minutos que eu tenho, para ver um pouco a situação do Brasil hoje, né? Primeiro, nós vamos ter, como eu disse, áreas contra-reformas, anteriormente, né? Mas, no processo de celeridade da direita, extremamente reacionário, o governo Temer, a contra-reforma previdenciária, trabalhista, a lei generalizada das privatizações, vão significar um desastre absoluto em relação à precarização do trabalho, do ensino e da vida cotidiana, né? Quer dizer, um processo bárbaro. Nem chamo de desumanização, chamo de um processo bárbaro de destruição das conquistas e da própria regulação da vida social. E depois, né, e nesse processo também é aprovada o que a gente chamava de PEC da morte, né, que hoje é a emenda constitucional número 95, que, na realidade, congela por 20 anos os recursos públicos que deveriam estar destinados à saúde, à assistência social, às áreas sociais. Então, eu diria que essa crise sanitária que ocorre no interior da crise nacional, ela vem desnudar a descrição da vida e do trabalho de milhares, de milhões de pessoas nesse país, ampliando o desemprego, né, a situação do trabalho cada vez mais precariado, a criminalização dos movimentos sociais, o genocídio da população pobre, negra, de morros e da periferia, não é? Pessoal, acontece, né? Nós estamos ao vivo, né? É a primeira vez que nós estamos realizando, então vamos voltar, Pro. Vamos lá, Bia. Você está enxergando aí? Tá. Estou enxergando. Tá, então vou voltar aqui, né? Então, eu estava, enfim, caracterizei um pouco aí o governo Temer, e agora esse desgoverno de Bolsonaro, né? Que, na realidade, ele é um governo neofascista, né? Do ponto de vista das ideias, é um reacionarismo, né? Quando ele diz a pátria acima de tudo, Deus acima de todos, mas, na realidade, imperialismo norte-americano, né? E efetivamente ele se coloca numa relação negacionista, como se nada ocorresse. Ele retoma a questão do ato institucional número 5, trazendo para dentro do governo as ideias mais nefastas do que foi a ditadura militar, né? E efetivamente, se fosse seguir a orientação desse desgoverno, hoje já estaria em torno de 10 milhões de mortos, né? E quando ele vem com a questão e daí, né? E daí, como uma apologia, e quem serão os mortos, né? Vão ser os mais precarizados, os mais empobrecidos. É só ver na cidade de São Paulo, Morumbi, que é um bairro nobre, e Brasilândia, um bairro periférico. Morumbi, num primeiro momento, um número maior de infectados, mas Brasilândia, infinitamente maior o número de mortes. Porque o sistema de saúde e o sistema das políticas sociais ele já vem sendo sucateado ao longo dos anos. Se hoje estão 13 milhões de desempregados, eu fiz aqui um levantamento só no governo, agora com a pandemia, bom, eu não estou achando aqui, mas
são em torno de 260 mil pessoas que perderam os seus empregos, que foram demitidos dos seus empregos, né? Então, na realidade, quando ele diz, e o Guedes vem, o seu ministro, né, que vem da economia, dizendo que os trabalhadores em serviço público, eles têm que colaborar, e agora, com essa economia da morte, onde se estabelece que durante um ano, servidores municipais, estaduais e federais terão seus salários congelados, onde não haverá concurso público, onde não haverá promoção nas carreiras, ele está retirando dos trabalhadores, né? Quando ele disse que ele queria R$200, e esses R$600 que foram merrecamente aprovados, e num período muito curto, ao qual muitos, milhares de trabalhadores não conseguem sequer ter acesso, não tem um celular, não tem um meio, enfim, não tinham CPF, e as exigências burocráticas desse processo, e a gente sabe que é muito aquém da necessidade real da classe trabalhadora. Não é? Então, em contrapartida, o governo repassa 1,260 trilhões de reais para os bancos, e desse recurso, somente 80 bilhões para a pandemia, quando, de fato, deveria se investir em ciência, em tecnologia, que, aliás, eles são contrários à ciência, não é? Vocês viram que o governo federal agora acaba de decretar, através do ministro da Educação, que a área de ciências humanas não terá mais recursos para pesquisa, né? Nem iniciação científica, nem para mestrados e nem para doutorados, onde a CAPES corta as bolsas, né, de mestrandos e doutorandos. Então, e eles aproveitam esse período, em nome da pandemia, para lançar mais e mais medidas de destruição do trabalho. Então, é antagonismo entre capital e trabalho. Que medidas são essas? A liberalização para que as pessoas possam ficar mais tempo em casa, com redução de até 70% do salário, com até 25% do salário para aqueles que ganham até R$3.000, ou seja, a classe trabalhadora mais pauperizada, né? E uma medida provisória que estabelece esta relação, tá certo? Dessa redução desses 70%, acrescida da tal carteira verde e amarela, que é a destruição brutal, que eles falam, que é para abertura para o jovem se inserir no mercado de trabalho. Então, nós estamos numa quadra, né? Se o capital é destrutivo, e o é, se o capitalismo cada vez mais, se ele foi progressista no seu início, progressista em relação ao modo de produção feudal anterior, né, ao trabalho escravo, agora, ele traz essa dimensão, e eu diria que nós estamos vivendo um período, aquilo que o Marx chamou, no momento em que houver um antagonismo entre forças produtivas e relações sociais de produção, há uma possibilidade histórica, porque Marx não era determinista, de uma revolução social. Nós estamos vivendo, nessa quadra da humanidade, exatamente esse processo de decomposição do capitalismo. Isso eu não estou querendo dizer que o capitalismo não está hegemônico, ele é hegemônico sim, ele é hegemônico internacionalmente, né? Ele tem força, ele é hegemônico, os setores da direita avançam em muitos países, não só no Brasil, né? Mas, por outro lado, nós temos que ver que há lutas, né? Se a gente pegar a América Latina, o ano passado, pegar o Chile, pegar a Colômbia, pegar o Equador, resistência de trabalhadores se contrapondo, né, ao capital. E claro que agora, do ponto de vista objetivo, nós estamos enclausurados nas nossas casas, não podemos ir à rua, não podemos fazer as greves, não é? Mas nós temos desse processo que tirar lições, um processo de formação política, para a gente retomar um processo de ação direta. E eu vou concluindo mesmo, porque a gente parou, eu parei uns 5 minutinhos, mais uns 3 minutinhos, só para concluir. E levantar o seguinte, as nossas tarefas imediatas, não é? Então,
não pagamento da dívida externa, não pagamento da dívida pública que não foi contraída pelos trabalhadores. Essa dívida pública que, na realidade, vem estrangulando os recursos que deveriam ser desenvolvidos e serem utilizados para os programas sociais. Taxação das grandes fortunas, né? O fim da emenda constitucional 95, com recursos imediatos para a saúde, para a assistência social, né? Isso de imediato. Depois, um salário mínimo para todas as famílias, de acordo com o índice de IES, né? Depois, quarentena para todos, porque os estados falam, sai o Dorobó, desculpe, o Dória Bolso, que agora virou não sei mais Dória Bolso, mas na realidade é uma disputa de frações no interior da burguesia, porque é falacioso tanto que o Dória como que o Covas fazem, né, que o Bruno Covas estabelece na cidade de São Paulo. Por quê? Eles reduzem 50% a frota para poder ir ao trabalho. Não há as medidas de proteção, os EPIs que não são em quantidade e possibilidade, não é? Na realidade, essas medidas do desemprego, de cerceamento do próprio recurso, né? O jato d'água sobre a Cracolândia, que ele usa nos períodos de prefeito, e agora a mesma coisa em relação à população em situação de rua. Então, deveria se disponibilizar todos esses hotéis para os moradores de favelas, de cortiços, que não têm condição de isolamento, porque é falacioso. Como é que uma pessoa com risco, com 10, com 15 pessoas num quarto, com a precária condição de habitabilidade, não é? Com a ausência de saneamento básico. Então, a pandemia, ela escancara a crise sanitária, que é a expressão dessa destruição mais acentuadamente, mais fortemente nos países periféricos e mais centralmente nos países onde a direita e a extrema-direita, além da questão econômica, do ponto de vista da moral, não é? Por exemplo, hoje, ficar em casa, tem muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, LGBTs que levam porrada nas suas casas, então precisam de proteção. E o Estado é como se não olhasse, e ao contrário, chama essa população de uma população que são os invisíveis, não é? E quando, na realidade, eles são aqueles que constroem e que estão presentes no nosso país. Então, eu diria que nós temos muito por lutar, né? Nós temos muito por lutar, nós temos muito para socializar de uma forma simples e direta, para que a população tenha informações corretas, não é? E possa se organizar, possa lutar pelos seus direitos, né? Eu penso, como dizia a Rosa Luxemburgo, vou terminar, depois vocês me levantem questões, socialismo ou barbárie. Eu penso que nós temos que construir o socialismo, uma vida plena de igualdade e liberdade, para que a gente... Mas, obrigada, Adriana. Não sei se deu para... Algumas ideias se deu para passar, a gente ainda está se acostumando com esse mecanismo, mas, enfim, obrigada. É isso mesmo, professora, né? A ideia central é essa mesmo, né? Porque, na verdade, esse pensamento, essa reflexão que a senhora sugere, que a senhora traz, é o fundamento, né, do nosso projeto ético-político, né? Porque ele tem uma direção, ele não é algo abstrato, e quanto é difícil para nós, né, em sala de aula, trazer isso para os nossos alunos, porque às vezes, nossa, as professoras são todas loucas, né? Quando, na verdade, não, essa é a alternativa que temos. É claro que para quem não tem essa base de pensamento, o mundo está acabando mesmo, né? Tem tanta gente aí, até gente se matando, gente não vendo alternativas. E existe alternativa, né? E a alternativa é a organização da classe trabalhadora. Isso tem que ser dito com toda clareza, tem que se organizar sim. Nós temos que derrubar esse Estado, que é o Estado de morte. Essa política é uma regulação da desigualdade, né? É uma negação da vida da classe trabalhadora, porque não é à toa que nós vamos ser exterminados. A grande maioria
da classe trabalhadora mais empobrecida, como a senhora bem coloca na sua fala, vai ser exterminada. Eu estava conversando hoje com uma pessoa, né, que ele estava me dizendo que lá na cidade de Tiradentes já estão levando, parece um frigorífico, que ele falou, parece um frigorífico para colocar pessoas, né, porque não quer que se esparrame, não vai ter condições de atender todo mundo que estiver contaminado. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo? É um mundo destrutivo do capital, que nega a vida humana e a firma da mercadoria. Agora, cabe a gente a fazer essa reflexão e a tentar também comover a classe trabalhadora que existe alternativa, que não é essas eleitoreiras, porque nós estamos cansados, porque é fulano que vai salvar o Brasil, é Beltrano que vai salvar o Brasil. Não, nenhuma dessas lideranças vai salvar o Brasil. O que salva a classe trabalhadora é a sua própria organização num partido revolucionário. E que a gente precisa de ser muito claro ao dizer isso. Por que eu digo isso? Porque eles estão se colocando, né? Eles se colocam aí, vão nas mídias, eles colocam ditadura de novo, esses fascistas, e a gente tem que se colocar também, né? A gente tem que começar a se posicionar, eu acho, com mais radicalidade, né? E apaga-se os preços, pagamos os preços, mas precisamos de nos posicionar. Enfim, eu quero agradecer aí o pessoal que está participando, tem os alunos aí da Faculdade de Mauá, tem os alunos lá da Faculdade de Itaquera, né? Os alunos, se tiver alguma pergunta, né? Eu tenho alguma pergunta aqui para que a gente possa falar um pouco mais, professora Bia, porque por enquanto não apareceu nenhuma, né? Sobre essa questão da revolução social, né? Sobre o que é o comunismo, para que as pessoas entendam isso, né? Eu acho importante dizer o que é o comunismo, o que é essa sociedade que o Marx e o Engels falam dessa possibilidade que a classe trabalhadora, né, tem de construir esse mundo de afirmação da vida, né? Não esse mundo que a gente vive, que é a afirmação da morte, né, e a afirmação da mercadoria, né? Porque quando a gente vê a classe trabalhadora, o pessoal saindo para querer trabalhar, e eu até vi na Paraíba um monte de trabalhador do comércio de joelho, né? O que é isso? A própria vida humana desprezada, né, banalizada. Então, vamos falar para esse pessoal o que é o comunismo, o que é essa sociedade comum, onde a gente pode afirmar a vida, né, onde a gente pode, de fato, sair da pré-história da humanidade e nos afirmar enquanto humano, né? Eu acho que a radicalidade é necessária quando somos ofuscados. Também acho, Adriana, que outra forma de produção e socialização da riqueza. Então, vamos falar um pouco sobre o que seria, esse comunismo, que está lá no pensamento do Marx e do Engels, essa possibilidade, né, que é a que está colocada para a gente hoje. Eu não estou... Bom, só antes da senhora você começar, desculpa, quanto tempo falta para que a gente possa? Quantos minutos aí? São 20 para as 8. Tá. Aqui vai aparecer encerrar. E no momento que aparecer encerrar, infelizmente eu vou ter que encerrar para a gente não perder o vídeo, porque a gente precisa de deixar isso gravado no story. Mas tá nas suas mãos agora. Pronto. Aí encerrou, pronto. Pronto, tá. São essas. Tem mais alguma questão ou eu vou falando essas, depois eu... Tem uma aqui, o que seria... Tem uma questão aqui, o Rafael Ximenes, lá da Fama. O que seria emancipação? Tá. Bom, então eu vou começar vou falar das 3 questões, porque elas tratam, né, basicamente... de um tema, né? Então, Marx e Engels, quando escreveram o Manifesto do Partido Comunista, por ocasião, né, da fundação da Primeira Internacional, eles já diziam, a história da sociedade é a história da luta de classes, né? E por que eles diziam isso? Porque, tirando a comunidade primitiva, não é? Que você tinha um sistema de troca entre as pessoas, a partir do momento que começa a haver excedente econômico, a sociedade passa a ser dividida em classes, né? Então, nós vamos ter modos
modos de produção asiático, modo de produção feudal, o sistema escravocrata, monárquico, e até chegar ao modo de produção capitalista, né? E aí, eles diziam, como você mesmo lembrou bem agora, essas sociedades divididas em classes antagônicas, não é, de dominação, nós estamos na pré-história da humanidade. Eles diziam que a possibilidade, né, da construção da história da humanidade seria uma outra sociedade que eles diziam comum a todos, não é? Tanto que o Marx Engels fala, o comunismo é um estado de coisas em movimento, não é, para a construção de um novo projeto societário. A revolução social. E por que a revolução social? Porque nós não vamos ter ilusões, como você também já tocou aqui, politicistas, né, de achar que via processo eleitoral que nós vamos fazer transformações radicais na sociedade. Não vamos, essa é uma concepção politicista, né? E que esse aspecto tem nos causado muitos problemas e freios, até do ponto de vista da luta de classe. Por quê? Vamos pegar no caso do Brasil, uma ilusão no PT, não que o PT fosse fazer um processo revolucionário, porque ele não era um partido revolucionário, mas ele estava pautado e baseado em lutas sociais, em movimentos sociais, para poder ter algumas políticas, mesmo no campo, né, reformista, mas, na realidade, ele deu sequência aos programas neoliberais, né? E esse é um problema, porque ainda, vejamos nós, né, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que foi uma central sindical que veio de luta, acabou de comemorar o seu 1º de maio, chamando a representação da burguesia de direito, chamou Dória, chamou Colombo, chamou o Maia, chamou o Dória, para o 1º de maio, sendo que 1º de maio é um dia de luta da classe trabalhadora, dos trabalhadores, com autonomia e independência de classe. Então, eu também quero chamar a atenção para isso, porque nesse processo houve uma conformação, enfim, uma subordinação a um projeto de conciliação de classes. Né? Então, na realidade, a perspectiva revolucionária, ela põe em xeque essa visão reformista, social-democrata, né? Quando Lenin vai discutir, falar do renegado Kautsky, por exemplo, Kautsky, que foi herdeiro, não é, de Engels e do próprio Marx, que ele vai mudando de rota e fazendo uma defesa da democracia em geral, que é essa discussão que a gente vê hoje, democracia, cidadania, como uma grande abstração. E o Lenin vai falar, não, democracia para que classe? Do que nós estamos falando? Então, né, um processo revolucionário, nós tivemos alguns processos, nós tivemos a Comuna de Paris, foi a primeira experiência, em 1871, não é? Mas o próprio Marx e Engels, ao debaterem a Comuna, viram a própria debilidade, que à época não havia, era uma hegemonia dos anarquistas, e eles não estavam com uma contraposição programática para a sua própria continuidade. Mas foi importantíssimo, porque num período de 2 meses eles conseguiram uma série de elementos do ponto de vista emancipatório, em relação à mulher, em relação à educação, em relação à própria ideia de comuna, não mais a burocracia parlamentar, com executivo, legislativo e judiciário, mas efetivamente com uma auto-organização, onde o salário, né, dos participantes da comuna fosse igual ao de um trabalhador, né? Então, veja, esse é um processo. Agora, a Rússia, não é? Ela teve uma revolução social, proletária, não é? Mas era necessário desenvolver forças produtivas, porque era um país muito atrasado, né, do ponto de vista de desenvolvimento, um país basicamente agrário, então era necessário desenvolver forças produtivas, não é? E na Rússia o que vai acontecer? Acabou não ocorrendo sequer a transição socialista. Estado e partido se fusionaram, houve um processo hierárquico de burocratização, o Mesários trabalha muito bem nisso, diz, a burguesia foi expropriada, não é? Os trabalhadores trabalhavam em função de forças produtivas e o retorno ia para a saúde, para a educação, sim, ia para a saúde, ia para a educação, para a habitação, para transporte coletivo.
Porém, chegou um momento, ou se avançava para o socialismo, ou havia uma regressão, né? E foi o que ocorreu, uma regressão com a perestroika e glasnost, uma regressão ao próprio capitalismo, como a gente está vendo hoje. Então, nós não temos nenhum país no mundo, só para deixar claro, hoje comunista. E o comunismo não se confunde, eu quero deixar claro também, há muitos partidos comunistas que tiveram esse nome, mas se burocratizaram e seguiram a linha stalinista burocratizada da União Soviética em muitos países. O que é isso? Significa perspectiva como se fosse possível ter etapas na transformação da sociedade. Então, no primeiro momento, faz aliança com a burguesia para derrotar o imperialismo, e depois com a burguesia nacional. Enfim, é uma visão etapista, né? Marx e Engels, e Lenin e Trotsky, para pegar os revolucionários, e não só, mas também a elaboração teórica, então, do partido. E o que é o partido? O partido é o programa. Tudo isso para dizer, não é, que temos que nos colocar, e somos, como assistentes sociais, parte da classe trabalhadora, porque só temos a vender a nossa força de trabalho, somos assalariados, mal remunerados, também muitas vezes contratados como PJ, num trabalho informal, num trabalho por tempo, num trabalho por projeto, então somos parte da classe trabalhadora. Então, esse processo de unidade de ação é uma unidade classista, não com alianças com a burguesia, é uma unidade com autonomia e independência da classe. E o processo histórico será obra dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, nesse momento histórico, todas as iniciativas dos bairros, das periferias de auto-organização são fundamentais. Nosso trabalho profissional como mediação, entre uma luta imediata, né, em defesa do salário, do emprego, contra a violência doméstica, estou citando alguns exemplos, mas tem muitos outros, né? Elas têm que estar coladas à perspectiva histórica, emancipatória. Então, a emancipação, né, como vocês me perguntam, emancipação humana, é uma de toda a humanidade. Para uma sociedade sem classes sociais, uma sociedade de indivíduos sociais, né? Marx dizia, a cada qual, conforme a necessidade de cada qual, conforme a sua oportunidade. Então, veja, os indivíduos sociais, nós não teremos mais classes, deverá haver uma expropriação da burguesia, o fim da propriedade privada, no campo e na cidade, e a auto-organização que nós vamos ter que construir, nas possibilidades que nós vamos construir, né, a partir da auto-organização dos indivíduos sociais. Por isso que Marx dizia, no processo revolucionário, da transição socialista, para a própria classe se autodissolver, quer dizer, a autodissolução da trabalhadora por ela mesma, né? E os como indivíduos sociais, todos como indivíduos sociais, onde nós teremos um tempo abundância para tudo. E abundância não quer dizer excesso, né, do ponto de vista dessa concepção mercantil, né, como dizia o Marx lá no Capital, satisfazer os interesses da fantasia, ou da necessidade objetiva como parte da própria vida social. Então, a perspectiva emancipatória, né, por isso que eles, Marx, Engels, o próprio Lenin, né, e o Trotsky, diziam esta relação entre igualdade e liberdade é uma relação indissolúvel, e não há possibilidade de liberdade no capitalismo, né? Qual é a liberdade? Não há possibilidade de universalização de políticas no capitalismo. No capitalismo, não há. Então, o povo não entende. Mesmo nos países centrais, no período do crescimento econômico, né, pós-Segunda Guerra, a questão da política pública não era para todos, para os trabalhadores, era para os trabalhadores economicamente ativos e inseridos no mundo do trabalho, para que eles pudessem trabalhar, né, num tempo mais rápido, ser liberados do pagamento de
saúde, educação, etc., para produzir mais valor, mais valia, portanto, serem mais úteis enquanto mercadoria. Agora, para os trabalhadores mais expoliados, sem carteira assinada, hoje chamada população sobrante, né, chamada Exército de Estado de Reserva, a esses sempre foi a política da assistência social. Tem um texto chamado Glosas críticas ao rei da Prússia, onde Marx diz, olha, o problema não é um problema de gerenciamento do Estado, mas é o lugar que o Estado ocupa. É por isso que, desde o início, ele faz aquela inversão, Marx faz uma inversão a Hegel, não é o Estado que explica a sociedade, é a sociedade de classes que vai explicar o Estado, né? Não é a consciência que determina o ser, mas o ser que determina a consciência. Ora, se é o ser que determina a consciência, nós, enquanto seres sociais, como é que a gente lida para esse processo de avanço de consciência coletiva, que não é um processo do pensamento, mas é da praxis, né? A praxis concreta, a partir da análise concreta da realidade. Então, esse é um processo histórico, né? É uma perspectiva histórica e, claro, e nesse sentido, nós teríamos educação para todos, nós teríamos, enfim, arte para todos e todas, indivíduos sociais, não é? O Marx vai falar do fim do assalariamento, porque esse sistema de assalariamento também é um sistema de opressão, né? No capitalismo, a gente luta nos sindicatos para reposição de perdas salariais, para, né, salário igual para trabalho igual. No caso de um país como o nosso, onde o racismo ele é estrutural, porque a questão do racismo ela é necessária para o capitalismo, ele surge junto com o capitalismo, no sistema, não é, de escravatura na África, na América Latina, nos Estados Unidos, e depois ele passa a ser útil para ser um salário menor do que, né, uma força de trabalho vinda dos imigrantes. Então, na realidade, nós temos um racismo estrutural, né? E nós temos que vincular a luta contra o racismo à luta contra o capitalismo. Da mesma maneira que nós temos que lutar a luta feminista ou a luta da livre orientação sexual, uma luta anticapitalista, porque não pensemos que vai haver o fim da opressão desvinculada do fim da exploração. Então, essas duas instâncias de luta, elas têm que estar articuladas, né? E eu concluo dizendo que tem muitos setores que só tratam uma luta economicista, imediata. Outros setores que falam, bom, a questão do racismo a gente vai tratar depois num processo social. Não, nós temos que lutar desde já nessas duas frentes articuladas, luta imediata e luta histórica, né? Articuladas, porque a luta contra o racismo, ela tem que estar articulada à luta anticapitalista. Por que eu digo isso? Porque há setores do movimento feminista, como do movimento negro, como do movimento LGBT, que ficam meramente circunscritos à perspectiva identitária, né? Sim, claro, sim. A perspectiva identitária, num primeiro momento, ela é importante, o seu autorreconhecimento em relação aos iguais, mas se a gente não vincula a perspectiva da luta racista com a perspectiva revolucionária da luta, nós também vamos ficar ensimesmados numa luta. E isso vale para todas as esferas de lutas específicas, seja ela sindical, seja ela contra a dominação, né? E por aí vai. Então, é processual, é de formação, é de politização, é de organização coletiva, né? Então, como é que a gente, no cotidiano da nossa vida profissional, nós estamos colocando essas informações, não é? Porque se as pessoas não têm informações pelos meios oficiais, né, mecanismos, os meios de comunicação, como Marx Engels já dizia, olha, as ideias dominantes de uma dada época são as ideias da classe dominante, é quem tem o poder para. Então, é um processo histórico de luta e a gente sempre tem lado, né? A gente sempre tem lado.
Então, acho que, não sei se eu tenho preocupado mais minutinhos, né? E para a Adriana, assim. Então, eu vou já me despedir de vocês, e mais uma vez agradecer, e, de fato, acho muito importante fazer essa iniciativa, e que bom que a gente está aqui, distante fisicamente, mas a gente está no mesmo projeto político, coletivo, histórico, emancipatório para a humanidade. Muito obrigada, viu, Adriana, a Bia, a querida Andréia, que foi me orientanda de doutorado, que eu respeito e gosto muito, a Adriana, que eu tive o prazer de ser a leitora do trabalho de conclusão de cursos, aí na Mauá, sendo orientada pela Ana Lívia, e companheiras incríveis, né, e professores e professoras que eu cumprimento a todos, eu não sei mais quem está hoje na Faculdade de Mauá, mas e para os estagiários, e a nossa querida Bia, minha xará, que deu uma força aqui nesse meio. Obrigada, viu, gente? Professora Bia, nós que agradecemos aí, né, a sua reflexão, né, o seu carinho, o seu respeito pela Faculdade Fama de Mauá, muito bem lembrado, né? No dia que eu defendi meu TCC lá com a professora Ana Lívia, todos aqueles professores, também sempre nessa perspectiva emancipatória, revolucionária. Eu acho que a Fama, ela tem esse... Até hoje a gente tenta, né, manter alguma ponta daquilo que é nas possibilidades de trazer reflexões para os nossos alunos sobre o projeto ético-político, sobre uma nova ordem social e sobre o comunismo, né? Eu acho que a gente tem que ser bastante direto. Não tem problema, né? Paga-se os preços de quem somos. É assim a vida, né? Vale a pena viver quando você é comunista. É isso, gente. Eu agradeço também às alunas que ajudaram a gente na construção, né, dessa semana virtual, ao vivo. Não é fácil, foi uma ousadia nossa para que não passasse em branco. Essa semana é importante para trazer essas reflexões. Um abraço a todos os assistentes sociais, todas e todos os assistentes sociais desse país que estão aí na linha de frente, inclusive eu também estou na linha de frente com a população de rua.